Damon Hill estava comendo o pão amassado pelo diabo na temporada de 1997 da Fórmula 1. Mesmo sendo o atual campeão, Hill foi trocado na Williams por Hans-Harald Frentzen e sobrou para ele uma vaga na Arrows, equipada com motor Yamaha, convencido por Tom Walkinshaw, que tentou de tudo para colocar a mediana equipe num patamar mais acima. Mas o ano estava sofrível. Até a categoria desembarcar em Budapeste, para a 11ª etapa daquele ano, o britânico tinha apenas um ponto conquistado, com a 6ª colocação em Silverstone. Quinta-feira, 15 de agosto de 2024, e esta é mais uma Lembrança de Quinta. Salve a todos os nossos ouvintes, salve a todos os nossos seguidores, sejam todas e todos bem-vindos mais uma vez. Eu sou o Rodrigo Vilela e hoje é dia de TBT, é dia de lembrança de quinta, vamos relembrar mais um momento clássico das pistas. Antes de continuar, claro, o pedido de sempre para vocês, deixem o like nos nossos vídeos, compartilhem nosso conteúdo, inscrevam-se no nosso canal e ativem as notificações para ajudar bastante a gente. Michael Schumacher e Jacques Villeneuve travavam uma batalha pelo título daquela temporada. Mas não só eles haviam vencido corridas até então. David Coulthard triunfou na Austrália, na primeira corrida da McLaren, sem o patrocínio da Marlboro. Villeneuve faturou as duas da América do Sul, Brasil e Argentina. Aí Frentzen venceu sua única na Williams, em San Marino, e Schumacher venceu a primeira do ano na chuva em Mônaco, e teve um desempenho formidável no segundo lugar de Rubens Barrichello na novata e problemática Stewart. Jacques voltou a vencer em Barcelona e Michael emendou duas, em Montreal e Manicourt. Silverstone viu Villeneuve de novo vencer, enquanto Berger levou de forma magnífica e emocionante em Hockenheim. Até então, os dois postulantes da taça não haviam subido ao pódio em nenhuma das corridas, e isso se seguiria até o fim daquele ano. Era a primeira temporada desde 92 que mais de uma marca de pneus fazia parte do grid. A Bridgestone estreava, e enquanto as grandes não se arriscaram a largar a Goodyear, quem usava os compostos japoneses pôde viver bons momentos naquele ano. Pois bem, na Hungria as coisas poderiam se equilibrar, pois se hoje em dia ainda é uma pista travada, antes era mais ainda. Os menos de 4 km exigiam demais de câmbio e freios, mas a velocidade final não era tão determinante assim. A Arrows apostou muito nisso, e deu muito certo. Nos treinos livres, Hill ficou com a 5ª marca, tendo feito apenas uma tentativa válida. Não foi ao acaso. O britânico teve o câmbio de seu carro trocado após um problema em um dos sensores e ficou a sessão quase toda assistindo dos boxes. Mas o tempo registrado empolgou todo mundo. E aí na classificação, Hill enfiou o terceiro tempo, atrás apenas dos titãs daquele ano, sendo a pole de Schumacher. Um espanto, mesmo se tratando do cara que tinha o número 1 na carenagem. Na largada, Schumacher manteve a liderança, enquanto Hill pulou para segundo, à frente de Ed Irvine e Mika Häkkinen. Já Villeneuve caiu para quinto, à frente de Frentzen. Só que a Ferrari passou a sofrer com o desgaste excessivo dos pneus, muito em parte devido ao calor absurdo na capital húngara. E foi aí que, na 10ª volta, Hill fez a ultrapassagem sobre o alemão e assumiu a liderança. Parecia ficção. A equipe, que só tinha uma pole position, com Riccardo Patrese em Long Beach, nunca havia vencido uma corrida em sua história. Ao todo, foram 9 pódios, o último deles no distante 1989 com Ed Sheever em Phoenix. Schumacher foi aos boxes logo em seguida, e aí na volta 12, Häkkinen sofreu uma pane hidráulica e saiu da prova. Devido ao desgaste excessivo, os dois carros da Ferrari partiram para uma estratégia de 3 paradas, enquanto o restante da turma se planejava para 2, incluindo aí Hill e Villeneuve, que passaram a brigar pela vitória. Frentzen pensou em arriscar apenas uma parada, na volta 29, mas não deu tempo de saber se a estratégia daria certo, porque um incêndio no bocal do reabastecimento, logo após a parada, o tirou da disputa. Na mesma volta, Barrichello também deu tchau à corrida, com mais um problema no motor Ford. E, espantosamente, Damon começou a abrir vantagem e Jacques, também com alto desgaste de pneus, não conseguiu acompanhar o ritmo. Veio a segunda rodada de paradas nos boxes, quando o companheiro de equipe de Hill
Pedro Paulo Diniz, já havia se retirado, assim como Coulthard, ambos vítimas de pane elétrico. E mesmo depois da parada, Hill não perdeu a liderança e seguiu abrindo sem parar, mesmo sem atacar as curvas e muito menos subir nas zebras. Era absolutamente inacreditável o que acontecia. Tão inacreditável e até mesmo insano, que às 5 voltas da bandeirada, a vantagem de Hill era de 35 segundos. Tudo levava a crer que era só controlar o carro até receber a quadriculada. Veio a volta 74 e o tempo de volta aumentou um pouco. Normal, todos pensaram, era hora de administrar a vantagem. Na volta 75, o tempo aumentou mais ainda. A média de volta era na casa de 1 minuto e 20 segundos, mais ou menos. Mas Hill tinha virado 1,31 e na penúltima volta o tempo subiu para 1,40. Antes de abrir a derradeira volta, as câmeras flagraram Damon virando o carro para os lados, num movimento que deu a entender para todos que a sua Arrows estava ficando sem combustível. Após a prova, o problema foi revelado. O pedal do acelerador travou e o carro não conseguia mais ter velocidade normal. Aí não teve jeito. Na última volta, após a curva 3, Villeneuve colocou de lado, indo na grama inclusive, e tomou a liderança de Hill. Na transmissão da Globo, Galvão Bueno lamentava, dizendo que era uma maldade com o campeão de 96. Ultrapassagem consumada, restou a Hill se conformar e completar a prova do jeito que desse. Villeneuve venceu, mas poucos se lembram disso. Todas as atenções após o fim da corrida se voltaram para Hill, que cruzou na segunda colocação e, com a postura que sempre lhe foi marcante, comemorou e muito aquele resultado histórico para o time. Aquele seria o último pódio da Arrows na Fórmula 1 e o último dos motores Yamaha. A Bridgestone conquistava mais um top 3 e mostrava estar adaptada às pistas e já atraía a atenção de muitos times grandes visando a temporada de 98. Johnny Herbert completou o pódio, seguido pelos 2 Schumacher, Michael e Ralph, e por Shinji Nakano, que fechou a zona de pontuação. Villeneuve diminuía para 3 pontos a desvantagem na tabela para o alemão da Ferrari, 56-53. Bem longe em terceiro vinha Jean Alesi com 22, seguido de Berger com 20 e de Frentzen com mirrados 19 pontos. A própria postura de Hill depois da prova e a performance diante de um carro longe de estar entre os ponteiros serviu para muita gente, incluindo imprensa e torcedores, mudarem suas opiniões acerca do piloto, que sempre foi subestimado em suas conquistas. Mesmo sem pontuar mais até o fim do ano, o britânico voltou a ter o respeito merecido. Em 98 foi para Jordan, onde deu a primeira vitória do time na Bélgica. A Arrows seguiu tentando subir de status. No ano seguinte contratou John Barnard para projetar o carro. Mas a demora do projetista fez a temporada ser novamente sofrível, a despeito da maravilhosa pintura toda em preto. O time surpreendeu em 2000 e 2001, pontuando com uma certa frequência, mas em 2002 tudo ruiu e o time fechou as portas após a etapa de Hockenheim, depois de protagonizar um vexame em Manicourt, quando Walkinshaw ordenou que seus pilotos andassem devagar para não se classificarem para a corrida francesa, por absoluta falta de dinheiro. Villeneuve e Schumacher disputaram o título de 97 até a última etapa em Jerez, e depois disso, as carreiras de ambos foram opostas. O canadense foi para a BAR, andou somente no meio do pelotão, depois passou por Renault, Sauber e BMW, sendo tirado do time no meio de 2006. Já Schumacher tirou a Ferrari da fila em 2000 e emendou um pentacampeonato em sequência, chegando aos seus 7 títulos. Hill pendurou o capacete ao final da temporada de 99, se tornou comentarista de Fórmula 1 na ITV e na Sky Sports, se tornou presidente do BRDC, o clube dos pilotos britânicos, inclusive presidindo o autódromo de Silverstone, na reforma que impediu a mudança da etapa britânica da Fórmula 1 para Donington Park. Damon também já mostrou seus dotes como guitarrista, tendo inclusive participado da gravação de um dos discos da banda Def Leppard. Nos 8 anos em que esteve na Fórmula 1, o piloto, hoje com 63 anos, conquistou 22 vitórias, muitas delas brilhantes. Mas a maior demonstração do seu talento que o colocou definitivamente no hall dos gigantes não veio em nenhuma delas. Foi aquela corrida no verão da Hungria que calou todos os críticos de uma vez. Que maldade com Damon Hill, é muita maldade. Até hoje eu lembro da narração do
do Galvão Bueno naquela prova que eu acho que todo mundo torceu para o Rio ganhar aquela corrida. Não existe a menor hipótese de alguém ter ficado feliz com aquele desfecho. Lembra muito o que aconteceu com a Toyota nas 24 horas de Le Mans em 2016, que a Porsche acabou vencendo depois que a Toyota quebrou na última volta, no último minuto praticamente, faltam 3 minutos para o fim da prova, e a Porsche nem teve culhão de festejar como se deve festejar uma vitória em Le Mans, por causa do azar tremendo dos outros. O Villeneuve foi um pouco contido até, mas a própria postura do Rio fez todo mundo se aliviar. Ninguém ficou com pena depois da corrida. O próprio Rio fez questão de valorizar muito o segundo lugar naquela corrida em Hungaroring, e com certeza foi o maior momento dele, com um carro muito longe de ser mediano naquela época, quebrando demais, coisa terrível. Quase vencer a prova. Uma pena aquele pedal do acelerador travado. Mas fica para a história, né? A prova ficou mais conhecida por uma não vitória do que se ele tivesse passeado e vencido. Será que teria acontecido se a Arrows tivesse vencido aquela prova na Hungria? Gostaram da lembrança, né, pessoal? Aliás, aquele carro da Arrows de 97 com aquela pintura branca e azul, o patrocínio da Danca, era maravilhosa. Na semana que vem é a vez de um personagem, então a lembrança de quinta volta daqui a 2 semanas. Lembrando sempre, todo o nosso conteúdo está no YouTube, está nas plataformas digitais, ou então assinando o nosso feed, is.gd/programa Papo Veloz. Sigam também nossas redes sociais, é só procurar a gente por PGM Papo Veloz. Amanhã é dia de aquecimento. A partir das 9 da noite a gente chega trazendo o que de melhor vai acontecer no fim de semana. A gente espera vocês a partir das 9 da noite. Um grande abraço, pessoal. Tchau.